que você fizer, você vai entender que Deus escutou, tá certo? Então vamos lá. Primeiro lugar, quando nós oramos, nós precisamos entender que jamais somos perfeitos. Isto é claro, isto é óbvio. E muitas das vezes, por conta da nossa imperfeição, nós pensamos que Deus não escuta. Mas isso é um grave erro, porque Deus, Ele escuta. Por mais fraca, por mais pecadora que você seja, Deus escuta a sua oração. A questão é que Deus nem sempre responde no momento que nós queremos. Tem respostas de Deus que vêm em um mês, tem respostas de Deus que vêm em um ano, tem respostas de Deus que vêm em anos. Tem pessoas que oram hoje e recebem a resposta no outro dia. Tem pessoas que oram hoje e recebem a resposta depois de 10 anos. Para cada caso é um caso. Nós precisamos entender que não é um arrepio, uma sensação diferente, e é um sinal de que Deus está escutando a nossa oração. Por exemplo, o mar estava revolto, Jesus estava no barco. O fato de Jesus estar no barco não significava que não haveria tempestade. O que isso significa? Significa que quando nós oramos, nem sempre nós vamos ver o milagre imediato. Às vezes vamos ver o milagre acontecendo de forma gradativa, aos poucos. Perceba que quando Deus foi fazer o mundo, Deus fez o mundo em 6 dias e no 7º ele descansou. No primeiro dia, Deus começa a criar uma parte. No segundo dia, Deus começa a criar uma outra parte. No terceiro dia, Deus cria uma outra parte. No quarto, Ele cria uma outra parte. No quinto, uma outra parte. No sexto, uma outra parte. Deus ele foi criando em parte o mundo. Da mesma forma, são as respostas das nossas orações. Deus ele vai nos concedendo esta resposta, às vezes em um pacote único e às vezes ele vai respondendo aos poucos, como um quebra-cabeça que vai colando as peças. Nós precisamos de sabedoria para compreender os sinais que Deus está nos dando. Quando você ora, Deus sempre vai trabalhar com sinais. Ele vai te dar um sinal aqui, um sinal no trabalho, um sinal na família, um sinal com um amigo. Só para você ter uma ideia, esta mensagem que você está escutando é um sinal de Deus para você. Deus está usando a minha vida para falar com você a respeito de oração. Isso aqui já é uma resposta que Deus está te dando através do seu servo, que sou eu. Então, o primeiro passo é nós termos paciência, sabendo que Deus ele vai construindo a resposta da nossa oração. Eu me lembro que uma vez eu estava precisando de uma Bíblia e eu queria muito comprar uma Bíblia de estudos. Porém, na época, eu estava sem condição financeira de comprar esta Bíblia de estudos. E eu dobrei os meus joelhos e eu falei: Senhor, me dá uma Bíblia de estudo. Eu conversei com Deus, eu estava pedindo a Deus uma Bíblia de estudos. De repentemente, alguém bate na minha porta me chamando: Bruno, Bruno, Bruno. Eu levantei da oração e fui até o portão para ver quem era. E era um amigo meu, o nome dele se chama até Oséias. Se por acaso ele estiver ouvindo essa mensagem, eu quero mandar um abraço para ele. E um amigo meu, ele chegou para mim e disse assim: Bruno, eu não consegui dormir ontem à noite. E eu disse: por quê? Eu não consegui dormir ontem à noite porque Deus estava me incomodando
para comprar uma Bíblia de estudo para você. A primeira coisa que eu fiz quando eu acordei de manhã cedo foi ir em uma livraria e comprar esta Bíblia de estudo para você. Eu fiquei muito feliz na hora, fiquei muito emocionado, agradeci a ele, dei um abraço nele e eu fiquei muito feliz mesmo. E eu li aquela Bíblia de estudo, todo dia eu lia aquela Bíblia de estudo e eu aprendi muito com esta Bíblia. Eu tenho essa Bíblia até os dias de hoje. Isso tem muito tempo, já tem mais de uns 10, 15 anos, não lembro mais, mas tem muito tempo que isso aconteceu. O que me deixou impressionado foi a velocidade que Deus respondeu à minha oração. Eu orei e no mesmo dia Deus respondeu a oração me dando aquela Bíblia de estudo. Sabe o que eu aprendi com esta situação, com essa experiência? Eu aprendi que existem coisas que Deus tem interesse em nos dar depressa. E tem outras coisas que Deus tem interesse em nos dar de forma gradativa. Por exemplo, eu sempre orei a Deus pedindo uma esposa. E eu acredito que muitas pessoas que estão solteiras, que estão me ouvindo agora, já orou desta forma. E eu orava a Deus, eu pedia a Deus uma esposa. E o interessante disso é que eu pedi uma esposa para Deus desde os meus 14 anos. Olha só que coisa. Desde os meus 14 anos, parece até engraçado isso, mas é a verdade. Desde os 14 anos de idade, eu pedia a Deus uma esposa. E todo relacionamento que eu tentava ter, não dava certo. Eu tentava ter uma namorada e não dava certo. E eu ficava perguntando a Deus o porquê. A resposta era simples, não era o tempo de Deus na minha vida. Até que houve um momento que eu me aquietei, eu descansei, eu parei de ficar procurando uma namorada. E o tempo foi passando, eu fiz 15, fiz 16, fiz 17, fiz 18, fiz 20. Hoje, atualmente, no momento que eu estou lançando esse vídeo, eu estou com 32 anos de idade. E eu me casei com 28 anos. Com 28 anos eu me casei. Diferente de muitos homens que conseguem casar com 21, 22. Eu conheço pessoas que se casaram com 19 anos. Eu conheço homens que se casaram com 23 anos. E eu só fui casar com 28 anos de idade. E eu percebi que para esta área sentimental, Deus tinha um trabalho diferente na minha vida. Eu percebia que nessa área sentimental de relacionamento, as coisas que eu pedia para Deus demorava muito para Ele responder dentro desta área de relacionamento. Mas tudo que era espiritual e eu pedia a Deus, Deus me dava de forma muito rápida. Como por exemplo, esta Bíblia de estudos. Eu orei e na mesma hora a Bíblia chegou. Eu tenho outros casos parecidos com esse, de eu orar e Deus me responder imediatamente ou me responder no outro dia. Tudo que era ligado à área espiritual que eu orava, Deus me respondia muito rápido e até os dias de hoje isto acontece comigo. Tem coisas que eu oro hoje e no outro dia acontece. E tem coisas que eu oro e demora para chegar. Hoje eu já consigo entender que aquilo que eu oro e demora para chegar é porque Deus está preparando o meu coração para receber aquela determinada bênção que eu tanto espero, que eu tanto desejo. Você está entendendo o que Deus está querendo falar com você e ao seu coração? Então, se você faz uma oração e não recebe uma resposta imediata, não fique triste, não fique preocupada. Deus está trabalhando em você, através de você. Deus está trabalhando nas circunstâncias para te entregar aquilo que você está pedindo em oração. Você pede oração, está demorando, é porque Deus está caprichando, é porque Deus está preparando, é porque Deus está preparando circunstâncias para te dar aquilo. É como um carro. Se você tem um filho de 8 anos
e ele pede a chave do seu carro, você daria a chave do carro para ele? Eu acredito que não. Da mesma forma, Deus faz, ele só nos concede quando estamos preparados. Então tem coisas que Deus nos prepara para nos dar, e tem outras coisas que Deus nos dá para nos preparar. Deu para entender? Repetindo, tem coisas que Deus só nos dá quando estamos preparados, e tem outras coisas que Deus nos dá para nos preparar. Esses são os mistérios de Deus. Por esta razão, continue orando, continue pedindo, peça de acordo com a vontade de Deus. Então procure saber qual é a vontade de Deus e ore de acordo à vontade de Deus. E toda oração que é feita de acordo com a vontade do Pai, esta oração é eficiente e Ele responde de forma mais rápida e mais dinâmica. Quando nós oramos por algo que não está no plano de Deus para nós, então esta oração às vezes demora demais, porque cada caso é um caso, certo? Eu não estou aqui generalizando. Deus tem um mistério individual com cada um. Deus tem um propósito individual com cada um. Cabe a nós buscarmos a Deus e compreendermos o nosso chamado. Mas nunca deixe de orar, nunca deixe de buscar, nunca deixe de pedir, porque só pedindo nós vamos descobrir a vontade do Pai. Que esta palavra possa ter sido esclarecedora para o seu coração e também seja uma palavra de fortalecimento para a tua fé. Saiba que Deus não rejeita a sua oração. Todas elas chegam no trono de Deus. Às vezes Ele responde rápido, às vezes Ele responde por sinais e enigmas. Cabe a nós estarmos atentos a ouvirmos a voz do Senhor. Que Deus te abençoe. Um grande abraço para o seu coração. E compartilhe esse vídeo para um amigo, para uma amiga. Quem sabe esta mensagem possa ser útil para a vida de alguém. E se inscreva no canal também, assine as notificações para mais vídeos. Que Deus abençoe, um grande abraço no coração e a paz.